Meu nome é Leonardo Aguiar e eu sou cirurgião plástico. E eu vou contar para vocês a história da Laura. A Laura, ela estava infeliz e descontente com a sua aparência. E ela me procurou porque ela queria muito fazer uma cirurgia plástica. Ela queria fazer uma abdominoplastia, que era uma cirurgia que tem como objetivo melhorar o contorno corporal das pessoas, através da retirada do excesso de pele e de gordura da região abdominal. E como cirurgião plástico, o que vocês acham que eu disse para ela? Óbvio, eu disse que não. Como assim não? Na verdade, a maior parte das pessoas acredita que o bisturi traz a felicidade. Mas isso não é verdade. As distorções no corpo de uma pessoa são os reflexos de um desequilíbrio interno que se manifesta externamente. E naquele dia, ao invés do bisturi, eu propus uma nova técnica, a cocriação. Mas antes de falarmos de cocriação, eu quero contar uma história para vocês que fez eu pensar e buscar novos conceitos de saúde. A história de vida e de morte do meu pai. Meu pai era diabético, fumante, e nunca havia se preocupado com a sua saúde. Até o exato momento que ele teve um ataque cardíaco. Até o exato momento que ele quase morreu. E a partir daquele dia, ele decidiu cuidar da sua vida. Mas, na verdade, ele estava cuidando dos sintomas de sua doença. E isso é assustador para mim. Como a maior parte das pessoas quer controlar a sua doença para viver mais, mas não se preocupa em cuidar da sua própria vida para evitar essas doenças. Infelizmente, meu pai veio a falecer. Ele faleceu precocemente, com 60 anos de idade, por uma doença facilmente evitável. E isso mexeu muito comigo, me deixou muito confuso, fiquei com muita raiva, fiquei angustiado, eu não sabia o que fazer naquele momento, eu sentia que eu precisava encontrar o culpado para acalmar meu coração. E eu refleti muito. E eu descobri sim o culpado. Na verdade, não foram as pessoas que trataram meu pai, e a culpa também não era minha que era médico. Na verdade, a culpa era de uma mentalidade antiga. Uma mentalidade onde nós temos a ideia de terceirizar os nossos problemas. Uma mentalidade onde as pessoas não participam ativamente no processo de se manter saudável. E depois de ter vivido essa experiência, eu não podia mais praticar medicina como antigamente. Eu tive que buscar novos conceitos de saúde. Eu precisava reinventar minha profissão. E foi nesse exato momento que eu encontrei a cocriação. Cocriar foi um termo que surgiu no mundo dos negócios, que significa a participação ativa do cliente na fabricação do processo de um produto ou de um serviço. E na área da saúde, o que isso significa? Significa trazer o paciente para dentro do seu processo de saúde. Significa fazer com que o paciente se comprometa com o que ele está pensando. Mas como isso funciona na prática? Lembram da Laura? Então, agora eu vou contar para vocês como a Laura ficou assim depois de 7 meses sem o uso do bisturi. Afinal, cocriar é fazer juntos. E juntos, nós iniciamos uma conversa. Ela me disse que ela gostaria de fazer uma cirurgia. E eu, como médico, naquele momento, eu tive que me posicionar. Eu falei, Laura, fazer uma cirurgia nesse momento é uma solução de curtíssimo prazo. É a mesma coisa que tratar um sintoma ao invés da origem do problema. E quando eu disse isso, eu fiz ela pensar. E pensando, ela chegou na compreensão do que estava acontecendo na vida dela e ela teve uma constatação. Ela havia se abandonado. Ela havia se tornado a origem do seu próprio problema. E no momento que ela percebeu isso, a sua postura mudou. É impressionante como a tomada de consciência promove mudanças instantâneas. E naquele exato momento, a Laura chegou para mim.
doutor, o que nós dois podemos fazer juntos para reverter o que aconteceu e criar uma solução efetiva e duradoura? Então, reiniciamos a nossa conversa, porque é assim, na cocriação, é nessa troca que a gente vai construindo o tratamento. E a Laura começou a falar de seus medos, suas angústias, suas motivações, e baseado em tudo que ela havia me contado, e todo o conhecimento que eu tinha, nós começamos a construir um tratamento para a Laura. E eu fiz uma série de sugestões de algumas mudanças de vida, que ela mesma deveria promover. Começamos a conversar sobre a adoção de hábitos alimentares saudáveis, a prática de atividades físicas. Conversamos sobre cuidar das suas questões emocionais, porque ela tinha que estar muito preparada para uma série de mudanças que iriam acontecer. Ela tinha que aprender a assimilar toda essa novidade, mas o principal, ela tinha que usar isso para potencializar a sua vida. E de acordo com todas essas sugestões, nós começamos a decidir o tratamento. Escolhemos uma série de profissionais de especialidades que se complementam, porque nós precisávamos ter a certeza que todos os procedimentos seriam feitos de uma forma precisa e correta. Chamamos uma nutricionista, um educador físico, uma esteticista, uma fisioterapeuta, um enfermeiro. Montamos um time sob medida para as reais necessidades da Laura. E nesse momento, a Laura não estava mais sozinha, ela tinha uma equipe por trás, uma equipe engajada e comprometida, torcendo e vibrando muito pelo sucesso da Laura. E aí, a Laura se sentiu a protagonista e a comandante desse processo. E dia após dia, a Laura se reinventou. Começou a praticar atividade física regular, começou a ter hábitos alimentares saudáveis, e a sua felicidade era tão grande que ela começou a impactar a vida de outras pessoas e estimulando essas pessoas a também se cuidarem. E quando ela começou a tratar efetivamente suas questões emocionais, ela se transformou numa nova mulher. E essa transformação, logo, começou a ser fisicamente evidente. E quando essa transformação física apareceu, foi um combustível a mais para a Laura continuar no seu processo. E agora, o céu era o limite para a Laura. E hoje, esta é a Laura. E hoje, ela é a Laura. Obrigado. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessas duas fotos. A mudança é muito mais profunda do que simplesmente a parte física e a parte estética. Quando ela me procurou em fevereiro do ano passado, ela tinha 50 anos de idade, era obesa, hipertensa, pré-diabética, trabalhava excessivamente, era adepta de dietas milagrosas, mas ela achava que sabia tudo sobre alimentação saudável. E ela teve uma brilhante ideia, vou fazer uma abdominoplastia e vou resolver todos os meus problemas. E hoje, depois de eliminar mais de 25 quilos, essa é a Laura. Não é mais hipertensa, nem pré-diabética. Seus dados clínicos melhoraram, sua vida se transformou. Mas apesar de toda essa revolução, ainda assim foi necessária a cirurgia. Uma cirurgia necessária para retirar o excesso de pele que o seu emagrecimento havia provocado. Uma cirurgia necessária sim, mas com um propósito completamente diferente daquele que ela imaginava quando havia me procurado pela primeira vez. Todos nós aqui somos a Laura, inclusive eu. E o exemplo dela mostra claramente como alguém pode reinventar o seu papel no processo de se manter saudável. Pelo simples fato, assumindo a responsabilidade das decisões da nossa vida. E é esse lindo e poderoso processo que nós chamamos carinhosamente de cocriação de saúde. Mas a história não acaba aqui não. Um belo dia,
durante as nossas consultas, a Laura me disse, estou praticando corrida de rua. E eu, com aquela vontade de estimular a Laura, empolgada com o seu treinamento, eu disse, Laura, vamos junto. Até o final do ano, eu quero completar uma corrida de 10 quilômetros com você. Eu duvido que você faça isso comigo. E ela aceitou o desafio. Ela estava tão motivada, tão comprometida com o seu próprio processo, que até criou uma página no Facebook, o Cocriando Laura. Só que um belo dia, eu vi uma publicação na página do Facebook da Laura. Hoje eu estou muito feliz. Acabei de correr 7 quilômetros. E logo vou fazer uma prova de 10 quilômetros com o meu médico. Quando eu olhei aquele post, eu não sabia se ria ou se chorava. Eu pensei, meu Deus, o máximo que eu havia corrido em toda a minha vida até aquele exato momento eram 6 quilômetros. E a Laura já estava nos 7. Literalmente, eu tive que correr atrás da Laura. Foi um tremendo exercício, só que dessa vez foi diferente. Foi um exercício de humildade. Eu tive que aprender com a minha paciente. Aprender a cocriar a minha própria saúde. Aprender a cuidar de mim. E 5 meses depois dessa nossa conversa, eu e a Laura completamos nossa primeira prova de 10 quilômetros juntos. E hoje, eu acredito com todas as minhas forças que a cocriação, potencializando e focando o potencial transformador das pessoas, sinceramente pode mudar esse mundo. E essa é uma ideia que merece ser compartilhada. Obrigado.